Olá, sou o professor Aécio e nessa segunda aula vou ensinar como calcular o payback descontado. Na aula anterior fizemos os cálculos da VPL, da TIR, do IL e do payback simples. Vocês podem acessar através do meu canal no YouTube por esse endereço e terão acesso a essa aula anterior para entender e comparar o payback simples com o payback descontado. O payback simples é uma taxa mais imprecisa, uma vez que ela não considera o valor do dinheiro no tempo. Por isso, para a disciplina de gestão de projetos, que trabalhamos com fluxo de caixa projetado, é importante que seja considerado o cálculo do payback descontado. Para calcular, então, vamos considerar a mesma taxa de desconto utilizada na aula anterior, de 10,15. Também vamos considerar os mesmos valores do fluxo de caixa demonstrados na aula anterior. A saber, temos aí no ano 0 um desembolso de 100 mil, primeiro ano 35 mil, segundo ano 38, terceiro ano 45 e no quarto ano e último ano 42 mil reais. Nesse esquema gráfico temos aí a demonstração de como é feito o cálculo do payback. Temos um exemplo simples e nesses quatro primeiros anos aqui, como já foi falado, temos a nossa entrada de fluxo de caixa. Consideramos uma taxa de 10,15, também já mencionada, para encontrarmos os fluxos descontados. E automaticamente vamos pagando, uma vez que o fluxo de caixa vai aparecendo, nós vamos pagando, porque no ano 0 nós temos um desembolso inicial de 100 mil. Então descontamos o fluxo do primeiro ano, do segundo e do terceiro, até o quarto ano, se for o caso, para saber em quanto tempo o dinheiro é recuperado. Vamos começar o nosso cálculo então. Usando a calculadora financeira HP12C, podemos começar fazendo o seguinte: temos uma taxa de 10,15, é só uma dica. A primeira coisa que precisamos fazer é dividir por 100. Então vamos dividir essa taxa por 100 e vamos ter uma fração, 10,15. Se não fizermos isso, não vamos conseguir fazer o cálculo com eficiência. Assim vamos acrescentar o 1 da fórmula do payback e vamos somar. Então já temos aí o nosso indicador, ou seja, o nosso coeficiente de cálculo é 1,1015. Vou dar um F-clean na calculadora e deixar pronta para cálculo. Retornando aqui à nossa apresentação, temos um desembolso no ano 0 de 100 mil reais, que está negativo, e no primeiro ano entrou no nosso caixa 35 mil, que é o primeiro valor a considerar, com uma taxa de 1,1015. Vamos lá? Então, temos aqui os nossos 100 mil, que serão adicionados aqui na memória de cálculo da calculadora. Eu vou negativar, vou usar a função CHS e vou usar a função STO na casa 1 para armazenar esse valor. Já está armazenado. Vou então entrar com o meu primeiro ano de fluxo de caixa, 35 mil, foi o que entrou no nosso primeiro ano, vou dar Enter, e vou usar já o nosso coeficiente, 1,1015, e vou dividir. Já vou ter o nosso primeiro ano de fluxo de caixa descontado. Vou dar aqui um F2, usando duas casas, para ter uma melhor visualização. Assim podemos comparar. Tenho aqui o meu fluxo de caixa descontado de 31.774,85. O que é isso? Uma taxa de 10,15 foi considerada para descontar o primeiro ano de fluxo de caixa de 35 mil reais. Assim temos uma realidade. Ou seja, eu tenho uma taxa mínima de atratividade, também conhecida como um custo de oportunidade, também conhecida como taxa de desconto, que eu preciso contabilizar para ter uma realidade. Senão fica muito vago os 35 mil. O que é que eu faço agora? Estava devendo 100 mil no ano 0, entrou no meu fluxo de caixa descontado 31.774,85. Eu vou subtrair, então vamos lá para a calculadora. Vou agora resgatar os meus 100 mil na memória, RCL1, e vou fazer o cálculo. Ou seja, subtrair aqui, estou devendo ainda 68.225. Vou armazenar novamente, estou 1, e vou conferir. 68.225. No ano 1, meu projeto ainda não foi recuperado, ele não se paga, então eu tenho que ir para o ano 2. No ano 2 eu tenho uma entrada de caixa de 38 mil. Vou usar a mesma taxa de desconto de 10,15, porém, conjuntos compostos, elevado a 2. Vamos lá? Então vou retomar a calculadora, vou entrar agora só voltando no valor, 38 mil reais. Então vamos lá, 38, vou dar um Enter novamente, 1,1015, essa é a minha taxa de desconto, vou dar Enter novamente, só que eu vou elevá-la, então eu vou usar o 2 da calculadora e vou usar a função y elevado a x. Observem que se eu colocar um F4, os meus 10,15 viraram 21,15.
31,33. E agora eu vou dividir. Vou voltar para o F2, só para eu ter uma leitura mais fiel. Então eu tenho 31.319,48. O que é isso? Eu tenho no segundo ano desconto, considerando 10,15 elevado a 2. Então eu vou voltar lá e vou conferir o valor. Aqui, ó, 31.319,48. Esse é meu fluxo de caixa descontado no segundo ano, em que eu vou abater do que eu estou devendo. Eu estou devendo aqui 68 mil, não estou devendo mais 100 mil, porque no primeiro ano eu tenho 31.774, eu paguei, fiquei devendo ainda 68.225, entrou agora 31.319,48 descontado, eu vou agora abater do meu saldo devedor de 68.225. Vamos lá então. Eu já tenho esse valor aqui na memória, vou resgatá-lo. Lá tem os meus 68.225, que é o que eu devo, e com a tecla mais aqui, né, menos vezes mais, eu vou aqui chegar no meu saldo devedor de 36.905,66, em que eu vou vou repetir o mesmo procedimento, vou armazenar, stop 1. Vamos conferir. Então, estou devendo ainda no segundo ano do projeto 36.905,66. O que eu quero dizer com isso? O projeto ainda não se paga. Então, vou precisar de calcular o terceiro ano. O terceiro ano eu estou no meu fluxo de caixa 45 mil. E eu tenho agora que considerar 3 anos em juros compostos. Então, eu vou lá para os 45 mil, que entrou no meu fluxo de caixa. Vou dar um Enter. Vou colocar 1.1015. Enter novamente e vou para o terceiro ano. Aperto a tecla 3 e vou dar um y elevado a x. Observem que eu tenho 33,65%, ou seja, 10,15 elevado a 3 juros compostos, dá 33,65. Vou dividir, F2 novamente. Olha só, eu tenho aqui esse valor que automaticamente, conferindo, é o que entrou do meu fluxo de caixa descontado. Então, esse é o meu terceiro ano de fluxo de caixa descontado. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente resgatar o que eu estou devendo e vou pagar. Continuo devendo ainda, no terceiro ano, uma pequena importância, em que eu estarei armazenando. Então, armazeno aqui novamente. Vou voltar, observem. Então, entrou no meu caixa 33.671, eu devia 36, paguei, mas ainda estou devendo ainda, então estou com o terceiro ano de saldo devedor, certo? Vou precisar então calcular o quarto ano. Então vamos voltar para a calculadora, vou agora, como já está armazenado, só reforçar aqui, STO 1 já está armazenado, entrou no meu quarto ano 42 mil reais, esse é o valor bruto que entrou. Eu vou descontar, colocando 1.1015, como são 4 anos, eu vou elevar a 4, vou fazer o mesmo procedimento, y elevado a x, 47%, e vou descontar. Ó, entrou no meu caixa 28.530,62 descontado. Então essa é a minha realidade de caixa que entrou para o quarto ano, considerando a minha taxa de desconto, ou o meu custo de oportunidade de 10,15 elevado a 4. Percebe-se já de imediato que se eu devia no terceiro ano, fechava o terceiro ano, devendo 3.234 e eu tenho 28.500, eu vou pagar o meu projeto e vou ter um valor presente líquido considerável, que está exposto aqui. Vamos conferir então? Então eu vou resgatar lá no RCL1 o que eu devia do terceiro para o quarto ano e vou somar. Então eu tenho aqui 25.296, eu já tenho um valor positivo. Esse valor positivo está aqui, o que dá a seguinte resposta: payback recuperado no quarto ano. Então eu tenho aqui o valor do investimento total recuperado no quarto ano. Seria o mesmo valor do VPL. Porém, nós podemos fazer um cálculo um pouco mais preciso. O que é esse cálculo mais preciso? Eu quero saber se ele está entre o terceiro e o quarto ano, qual que é a data mais próxima que eu começo a receber, que eu começo a recuperar esse investimento. Se eu sei que no quarto ano eu tenho o investimento totalmente recuperado, ou seja, o projeto está pago, e eu ainda tenho uma soma de caixa de 25.296, que é o meu VPL. Mas quando que eu começo a receber isso? Quando que eu começo a ter o retorno? Então eu faço uma continha muito simples. Eu pego o último valor que eu tenho aqui negativo, o último valor que eu tenho negativo, que aparece aqui, o último valor negativo, 3.234,43, e vou dividir pela primeira entrada de caixa, ou seja, descontada, pelo primeiro fluxo descontado.
Lembra que no payback simples, eu pego ele pelo fluxo de caixa. Por quê? Porque eu não tenho valores descontados. Aqui, se eu tenho os valores descontados, são os valores a considerar. Então, eu vou pegar aqui o meu último resultado negativo e dividir pelo primeiro fluxo descontado positivo. Então, eu passo a ter uma fração. Vamos fazer isso lá? Então, eu tenho aqui 3.234,43, que é o valor que eu tenho. Vou dar um F-clear. 3.234, perdão. 3.234,43, conferindo. 3.234,43, certo? Vou dar um enter nele aqui. Vou voltar lá e vou dividir por 28.530,62. 28.530,62. A hora que eu dividir, o que eu vou ter? Uma fração do ano, que será necessário eu multiplicar pelo número de meses de um ano. Para saber o ano, então eu pego essa fração, 0,11, e multiplico por 12, pelo número de meses. Então eu vou ter 1,36. O que é 1,36? 1,36 refere-se a um mês. Então eu tenho um payback aqui que tem um retorno negativo no primeiro ano, negativo no segundo ano e negativo no terceiro. Ele é positivo no quarto ano, do ponto de vista quando eu recupero o valor total do investimento. Quando eu começo a recuperar, eu sei que está entre o terceiro e o quarto ano. Então eu começo a recuperar no terceiro ano. Então eu já posso dizer que o meu payback descontado ele começa a acontecer com 3 anos. E fazendo esse cálculozinho, eu tenho aqui 3 anos e um mês, que eu vou considerar um aqui como um mês. Já é o suficiente, não preciso prosseguir. Já sei que em 3 anos e um mês eu tenho a recuperação do meu dinheiro. O que eu posso fazer se eu quiser continuar? Posso pegar, depois da vírgula 36, e multiplicar pelo número de dias. Então, eu volto na calculadora, aperto a função G aqui e uso G habilita o FAC, só para tirar 1, nada mais, e vou multiplicar isso aqui por 30. Aí eu vou ter 10,81. Então, esse 10 aqui é considerado como no número de dias. Então, eu tenho aqui 10 dias. Considerando, então, o retorno do meu dinheiro no tempo, de forma descontada, em 3 anos, 1 mês e 10 dias. Reforço, não precisa de dias. 3 anos e 1 mês já é suficiente. Ok? Espero ter ajudado e esclarecido aí, da melhor forma, como calcular o payback descontado. Muito obrigado e até a próxima aula.